É um grande privilégio poder compartilhar algumas reflexões baseado na Palavra de Deus, mas usando como plano de fundo a circunstância que nós estamos vivendo neste momento, maio de 2020. O mundo sofrendo com uma pandemia, muitos de nós basicamente fechados dentro de casa boa parte do tempo e, para muitas pessoas, consequências ainda piores. Uma doença que chega a causar centenas de mortes por dia aqui neste país, como também em vários outros países. Mas vamos refletir nem tanto sobre essas questões do sofrimento físico nesta vida, mas lições espirituais que nós podemos aproveitar desta circunstância. Houve recentemente um caso que pode ser bem descrito como terrorismo da Covid-19. No estado de Pensilvânia, uma mulher entrou no supermercado, disse que ela já tinha essa doença do coronavírus e logo em seguida tossiu e cuspiu em cima de mercadoria, carne e outras coisas. Ela foi presa e agora encara a probabilidade de passar alguns anos na cadeia. E o supermercado teve que jogar fora R$180 mil de valor de mercadoria por causa dessa brincadeira de mau gosto ou ameaça de terrorismo. Agora, ela sofre uma consequência porque é visto como um crime gravíssimo o que ela fez. Em praticamente qualquer lugar do mundo, tentar, de propósito, infectar outras pessoas com uma doença potencialmente fatal é uma coisa desprezível e geralmente condenada. Agora vamos pensar sobre o perigo de cometermos um crime pior ainda. Essa mulher, seja brincadeira ou uma ameaça real, estava ameaçando a saúde, a vida física de outras pessoas. Pensando sobre essas reações que vieram e, no geral, o que nós observamos em como lidar com o problema da pandemia, tem algumas lições que nós devemos aprender. Princípios espirituais muito mais importantes do que a questão de usar ou não máscaras ou usar álcool para limpar as mãos. Nós precisamos pensar nos impactos espirituais das coisas que nós fazemos. Devemos ter uma preocupação real de não contaminar outras pessoas com os nossos erros. A Bíblia fala bastante sobre esse assunto, tratando como crime grave, um pecado super sério, qualquer ato com o intuito de levar outras pessoas à condenação. Quando pensamos sobre a pandemia, é normal pensar sobre o perigo que isso apresenta para nós. Mas mais importante ainda é de evitar de transmitir para outra pessoa. Qualquer pessoa que já tem essa doença, esse vírus, procura se isolar, procura proteger as outras pessoas ao seu redor. Talvez até se afastando da própria família para a proteção de outras pessoas. Se nós pensamos assim, em relação a uma ameaça para a saúde física, muito mais devemos pensar assim quando se trata da saúde espiritual. O que Jesus disse sobre esse crime terrível de conduzir outras pessoas à condenação? Em Mateus capítulo 18, ele disse: "E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas." Nas palavras dele, observamos a importância de não causar o tropeço de uma outra pessoa. Existem pelo menos duas maneiras de cometer esse crime, e eu quero focar um pouco esses dois pontos agora na mensagem de hoje. Quando pensamos de induzir outras pessoas ao pecado, levar outras pessoas à condenação, isso pode ser feito por meio das palavras que nós falamos, especialmente doutrinas erradas que podem conduzir alguém a abandonar o caminho do Senhor ou errar o caminho do Senhor. E segundo meio é o exemplo que nós apresentamos,
nosso comportamento que outras pessoas podem imitar. Se nós apresentamos um exemplo de desrespeito, de rebeldia contra Deus, corremos grande risco de conduzir outras pessoas também à perdição. Então vamos pensar primeiro sobre palavras. Palavras que conduzem outros ao pecado. Interessante observar ao longo da Bíblia muita ênfase sobre essa questão. O perigo de falsos ensinamentos. Literalmente do começo ao fim. De Gênesis até Apocalipse, encontramos muitos avisos sobre isso. Pense em Gênesis capítulo 3. A primeira vez que a serpente, o diabo, tem interação com um ser humano. Olha a maneira que a serpente agiu aqui. Gênesis 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Depois, no versículo 4, então a serpente disse à mulher. Foi por meio de palavras que a serpente tentou Eva e acabou conduzindo Eva ao pecado, e ela, por meio de palavras, conduziu o próprio marido. Aí vamos até o fim da Bíblia, chegando nos últimos livros. 2 João, versículos 9 a 11. João também avisou sobre esse perigo, dizendo: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. O perigo de alguém ensinando uma doutrina que contradiz a mensagem do Senhor. E agora, o finalzinho. Nas nossas Bíblias, o último livro, Apocalipse, no último capítulo, quase nos últimos versículos, diz: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Não deve nem acrescentar nem tirar. Devemos manter fidelidade à mensagem que o Senhor revelou nas Escrituras. Mas não é só no fim e no começo que encontramos essas coisas. Ao longo da Bíblia, encontramos repetidos avisos sobre mensagens falsas. Agora, eu quero fazer uma série de leituras. Eu vou ler um pouco rápido, vários trechos. Você pode acompanhar na sua Bíblia se quiser, porque nós vamos numa sequência do Antigo ao Novo Testamento. Mas observando como tem tantas passagens avisando exatamente sobre o perigo de aceitar mensagens distorcidas, mensagens falsas que homens ensinam. No livro de Deuteronômio, quando Moisés estava chegando ao fim da sua vida, ele deu orientações para os israelitas sobre como seria depois de entrar na Terra Prometida. E uma das coisas seria o risco de alguém conduzir o povo a praticar a idolatria, que era uma característica dos povos que já habitavam na Terra. Então, capítulo 13, versículo 1. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti, e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e dizer, agora preste atenção nas palavras, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamos-los. Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Não deve ouvir quem ensine uma doutrina contrária à vontade de Deus. Capítulo 18 de Deuteronômio, ele falou sobre o grande profeta que viria. É uma profecia sobre Jesus. E disse no versículo 20 sobre o perigo de outros profetas que viriam afirmando coisas que não vêm de Deus. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome,
que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Olha a gravidade do pecado, conforme Deus falou aqui. Isaías, capítulo 5, agora pulando vários livros que também incluem avisos sobre esse perigo. Chegamos ao trabalho do profeta Isaías, no 8º século antes de Cristo. Ele escreveu, no capítulo 5, versículo 20, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, põem o amargo por doce, e o doce por amargo. Uma inversão de valores aqui, tratando o bem como mal e o mal como bem. Consequência, leva pessoas a aceitar o bem? Não. Leva pessoas a aceitar o mal, que vai trazer a consequência contra elas. No próximo século, depois de Isaías, Jeremias fez seu trabalho. E no capítulo 14, entre diversos avisos sobre esse perigo no livro, ele falou as seguintes palavras. Capítulo 14, começando no versículo 13. Então disse eu, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem, não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Eram pregadores de prosperidade. Deus não vai castigar, Deus vai dar paz. Mas falando para um povo que estava vivendo na rebeldia e chegando ao castigo iminente que Deus tinha falado. Então Deus diz, no versículo 14, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Com certeza eu poderia dizer a mesma coisa sobre os falsos profetas da teologia da prosperidade hoje. Pregando paz quando Deus avisa de castigo e de punição por causa dos pecados. Capítulo 23 do mesmo livro. Jeremias diz no versículo 16, assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Em Mateus capítulo 7, começando no versículo 15. Mateus capítulo 7, agora passando para o Novo Testamento, para as palavras do próprio Senhor Jesus. E Jesus diz, Mateus 7, a partir do versículo 15, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. O próprio Jesus avisando sobre isso. Depois chegamos em Atos capítulo 20 as palavras do apóstolo Paulo, quando ele conversou com os presbíteros da igreja de Éfeso, avisando que mesmo entre esses líderes espirituais, teria problema de falsos mestres surgindo no meio. E disse agora, capítulo 20, versículo 29, eu sei que depois da minha partida, entre vós, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Perigo de falsos mestres. O mesmo apóstolo escreveu no livro de Romanos, capítulo 16, avisando sobre o mesmo perigo de falsos mestres. Ele disse no versículo 17, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Enganadores. Querendo lucrar com sua mensagem e nisso distorcendo a verdade, a mensagem de Deus.
Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9. Paulo diz: mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. 1 Timóteo, capítulo 1. Novamente Paulo escrevendo, mas desta vez por um evangelista, dando para ele orientações sobre o seu trabalho. E diz no versículos 3 e 4, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Pessoas que não ensinam a doutrina de Cristo, e sim, outra doutrina. Capítulo 6 do mesmo livro, versículo 3, 4 e 5. Ele escreveu: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Paulo avisa sobre o perigo de seguir esses falsos mestres. Na segunda epístola, capítulo 4, começando no versículo 3, ele disse: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, com que, sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Neste caso, ele trata não somente do problema dos falsos mestres, mas das pessoas que querem falsos mestres, que querem ouvir essas mensagens que talvez ajudam a pessoa a se sentir bem como ela está, ao invés de entender a necessidade de se arrepender para servir ao Senhor. Tito, capítulo 1, virando uma ou duas páginas, talvez na sua Bíblia, versículo 10 e 11. Porque existem muitos insubordinados, pauladores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, por torpe ganância. Então ele ensinou para Tito que a responsabilidade até dos presbíteros na igreja seria de silenciar esses falsos mestres. No livro de Tiago, capítulo 3, ele avisou sobre o perigo usando uma abordagem um pouquinho diferente. Ele disse: meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Quem ensina vai ser julgado por um padrão até mais exigente do que ele diz aqui. Porque não pode dizer que não sabia, não pode usar ignorância como desculpa, porque já está ensinando outras pessoas. E Judas, versículos 3 e 4, penúltimo livro do Antigo Testamento. Já citamos o último. Judas 3 e 4. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Com essas falsas doutrinas estavam negando o próprio Senhor. E assim, do começo ao fim da Bíblia, aviso após aviso sobre o perigo de ensinar a doutrina errada ou de aceitar doutrinas erradas.
Quando tratamos dessa questão, temos que entender que há dois lados do problema. Ao lado dos enganados, as ovelhas ingênuas que seguem sem discernimento, que não examinam. Nós não devemos ser enganados, porque cabe a nós examinar as Escrituras. Como no livro de Atos elogia a atitude do povo de Bereia, que examinava as Escrituras todo dia, para verificar que a mensagem sendo pregada foi realmente a palavra de Deus. Nós devemos fazer a mesma coisa para não sermos enganados. O outro lado da questão são os enganadores, descritos no Novo Testamento como lobos, que ao invés de ser pastores cuidando do rebanho, são animais carnívoras matando o próprio rebanho. E assim, muitos hoje em posições de influência, pastores, bispos e outros em igrejas, muitas vezes enganando pessoas ingênuas. Tem dois lados desse problema: ser enganado ou enganar. Também precisamos ter bastante cuidado com os exemplos que nós apresentamos, porque não é só pelas palavras, mas pelas coisas que fazemos. Quantas coisas nós aprendemos na vida seguindo o exemplo de outros, mesmo sem ouvir palavras. Nós aprendemos tanto de palavras como exemplos, e por esse motivo líderes espirituais devem ter bastante cuidado de apresentar excelentes exemplos para imitação. Tanta ênfase nisso. Jesus Cristo, em João 13, versículo 15, depois do exemplo que ele mostrou de serviço humilde, mesmo para pessoas que estavam abaixo dele, ele disse: porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Paulo, em Filipenses capítulo 4, muito ciente do fato de um exemplo que apresentava, disse para os irmãos de Filipos: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticar, e o Deus da paz será convosco. Então não foi só o que ele falava, mas o que ele fazia, que seria a base do exemplo que eles podiam imitar. Hebreus 13, versículo 7, falando sobre pessoas que tinham ensinado o Evangelho e já haviam falecido quando o autor escreveu. Ele disse, versículo 7, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Imita o exemplo que foi dado. Por isso que quando Pedro escreveu para os presbíteros, 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 ao 3, ele falou não somente do que falariam, mas do que fariam. O exemplo, o modelo deles. 1 Pedro 5, versículo 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. E não somente para presbíteros, mas também para evangelistas. Paulo escreveu para Timóteo e Tito sobre esse assunto. Disse para Timóteo, no capítulo 4, versículo 12 da primeira carta: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. E quando escreveu para Tito, capítulo 2 de Tito, versículo 7, deu instruções parecidas. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência. A importância de apresentar exemplos que outros podiam imitar foi fundamental no ensinamento do Novo Testamento. Pais também precisam pensar nisso. Precisam medir seus passos, lembrando que seus filhos estão observando-os como modelos e muitas vezes imitando exatamente o que os pais fazem. Quantas vezes percebemos pais envergonhados porque o filho usa uma palavra indevida que aprendeu do próprio pai?
Por outro lado, quantas vezes podemos ver a felicidade de um pai e observar o filho fazendo bem porque aprendeu com o próprio pai? Provérbios 22 deu instrução para os pais sobre a educação dos filhos, que não envolve somente palavras, mas a maneira de viver na presença dos filhos. Diz Provérbios 22, versículo 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Efésios capítulo 6 também dando orientações para os pais. Diz no versículo 4, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Devemos criar filhos conforme os princípios que Deus deu. E isso inclui exemplo. Como que vai instruir um filho a andar no caminho do Senhor, se nós estamos andando em outro caminho? É importante evitar a contaminação. Nós não devemos conduzir outras pessoas à perdição, nem pelas palavras, nem pelo exemplo que apresentamos para essas pessoas, lembrando que a melhor maneira de evitar a contaminação de outros é de manter-nos livres da contaminação. Se você não tiver um vírus, não vai repassar isso para outra pessoa. E assim, Tiago disse, a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Se nós vamos evitar a contaminação dos outros, precisamos evitar a contaminação em nossa própria vida. Devemos falar palavras puras. Devemos viver diferentes das pessoas ao nosso redor, recusando participar das coisas que não agradam a Deus, recusando a poluição espiritual, recusando a contaminação, a imundície do pecado. E assim, nós vamos ter como conduzir outras pessoas por boas palavras e excelentes exemplos, ajudando outras pessoas a chegar à vida eterna na presença do Senhor e não à perdição. Vamos falar palavras puras. Vamos ser exemplos bons e contribuir à salvação das pessoas ao nosso redor.